Boa noite. Boa noite. Uma satisfação estar aqui. Boa noite aos internautas, não é? Que vamos acompanhar também. E nós vamos falar na noite de hoje sobre comunicação em família. Por isso, essa leitura tão interessante do início, né, dos trabalhos, abordando a questão da linguagem. Nós vamos fazer uma observação a respeito desta mensagem de Emmanuel, que está contida no Fonte Viva, para iniciarmos as considerações sobre essa dimensão do ser humano tão importante que é a faculdade de poder comunicar-se. E aí a primeira frase dessa mensagem diz assim: através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Isso é muito verdade, não é? Porque quando nós vamos observar, fazer às vezes uma análise de certos desencontros que existem na vida com algumas pessoas, determinados aborrecimentos, às vezes uma rusga aqui ou ali, a gente vai observar que ela se deu a partir de uma má interpretação de alguma coisa que nós colocamos, ou nós interpretamos mal alguma coisa que a outra pessoa, o interlocutor, colocou. Então, de alguma forma, os desentendimentos, as dificuldades de conexão de ser humano para ser humano estão muito ligadas aos ruídos de comunicação. Por isso, então, a importância da gente falar sobre a comunicação, sobre o modo como nós interagimos, sobre a linguagem que nós utilizamos. E vejam que Emmanuel vai falar nessa mensagem em expressão, que é bem importante, né? Maneira e voz. Então, o modo como eu expresso, o que eu expresso e o tom que eu uso para expressar fará toda a diferença. Por isso, então, ele inicia essa mensagem do Fonte Viva dizendo que ou a gente se ajuda ou se desajuda. E eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer essa reflexão. Em que momentos, vocês se lembram que foram infelizes numa fala, que podiam ter ficado quietos, né? Às vezes a gente se arrepende e diz: meu Deus do céu, por que foi que eu abri a minha boca? Não sei se já aconteceu isso com vocês, não é? Porque é esse momento, então, que a linguagem nos desajuda. A língua correu antes ou mais rápido do que o pensamento e a gente não conseguiu, às vezes, ajustar o que queria dizer de um modo assertivo, que é isso que Emmanuel também sugere nessa mensagem, que vai ficar como dica para que vocês possam ler ela na íntegra, quem estiver ao Fonte Viva, porque ela traz lições bem preciosas. Então é importante a gente pensar que às vezes nós somos ajudados, sim, nós conseguimos nos expressar, falar aquilo que sentimos, o que pensamos, conseguimos contornar determinadas situações, conseguimos, como a gente diz, construir ponte ao invés de muros, e muitas coisas bacanas surgem, não só na nossa vida, como nos contextos onde nós vivemos e convivemos. Muitas coisas bacanas surgem porque nós conseguimos expressar alguma coisa, até uma ideia que pode ajudar a alavancar, às vezes, um determinado trabalho. É a partir da linguagem. Então, nós vamos o tempo inteiro tendo essa ferramenta preciosa para que a gente consiga utilizar ela da melhor maneira possível. E como nós estamos falando de família, é nesse contexto aí que as reflexões vão se dar hoje, realmente. Porque é ali que nós aprendemos a falar, a nos comunicarmos. E a comunicação, é interessante a gente pensar que ela não é só pela palavra, nós vamos utilizar várias maneiras e símbolos, inclusive sinais, para que a gente possa se comunicar. E aí a gente precisa se questionar: que tipo de comunicação nós estamos tendo na nossa casa, com os nossos familiares? Que tipo de comunicação e que tipo de conexão? Porque às vezes a gente comunica de um modo que não conecta, né? Vamos lembrar
lembrar que Emmanuel diz, desajuda-se. Então não conectou da melhor maneira possível. Comunica, eu até posso dizer o que quero, o que estou pensando e sentindo, e desconecto da pessoa porque ela se distancia de mim. Não consegue, às vezes, entender ou digerir aquilo que eu disse. Então houve uma comunicação, mas uma desconexão. Ideal é que haja comunicação e conexão alinhada, boa comunicação, para que a gente possa ter essa conexão. E aí nós temos então, para pensar, nossos queridos do YouTube não vão ver a imagem, vão ficar devendo, mas não tem problema. Nós temos aqui figuras mostrando cenários do cotidiano da vida em família, onde vamos ter uma família conversando, um jovem casal conversando ou deixando que a criança se expresse, não é? A gente consegue observar isso, dando a atenção e a consideração que ela precisa e merece. E aqui abaixo a gente também vai ter uma outra cena, não é? De um rapaz conversando com o Senhor. Vamos imaginar uma cena entre pai e filho, pode ser um tio, não é? Mas o fato é que essas duas cenas são de pessoas de uma família com idades diferentes. E todas elas estão tendo a oportunidade de falar e de serem escutadas. É isso que as imagens nos sugerem. Essas duas imagens da esquerda. Por outro lado, nós vamos ter à direita de vocês, não é? Um ruído de comunicação, nos parece. Um mais gritante, que a gente olha e vê não estão se entendendo, não é? Porque a pessoa tapa os ouvidos e a gente, quando tapa os ouvidos, a gente já sabe, né? Não quer ouvir ou, né, não está conseguindo suportar a informação que vem ou a carga que está vindo daquela interação. Então, essas duas imagens à direita, a gente observa ruídos de comunicação. Embora de baixo parece que está tudo certo, né? Tomando um lanchinho, com o celular na mão, elas estão juntas, mas não estão conectadas, não é? Uma cena muito comum no nosso cotidiano, infelizmente. Não sei se acontece de vocês flagrarem cenas assim. Eu por aí ando e reparo, não adianta, não é? As pessoas cada vez mais conectadas no aparelho e quem está ao seu lado, às vezes a gente nem vê que saiu do nosso lado, né? Quando vai colocar a mão para localizar, a pessoa já nem está mais ali. Então a gente observa maneiras de comunicar e conectar. E fica aí então essa indagação. Como é que está a nossa presença na frente das pessoas com quem nós nos comunicamos? Está redondinha? Interação olho no olho? Está ali presente para ouvir a pessoa? Ou muitas vezes uma dificuldade de expressar aquilo que sentimos ou então em qualquer outro lugar menos ali? Para pensar. Faz sentido essas imagens para vocês? Sim. Consideração, a gente vai ver. Consideração, não importa a idade, todos têm, não é, direito de fala na nossa casa, de serem ouvidos com empatia. E a gente precisa então talvez fazer uma análise de vez em quando. A gente não se exalta e agride com as palavras, ou se a gente não se ausenta, a nossa alma sai para passear e fica só o corpo ali, né? A gente sai para navegar na internet e está ali do lado e não está. E há um livro de Joana de Ângeles que eu queria até partilhar com vocês, uma pequena história que ela nos conta. É um livro que se chama Vida, Desafios e Soluções. E ela faz uma análise de uma cena da vida cotidiana de uma família. E a Joana de Ângeles, neste livro, ela conta a história de uma menina de mais ou menos 8 anos, que era filha de uma apresentadora de TV.
Com bastante frequência eu conto essa história, talvez alguém já conheça ou quem já leu o livro vai recordar. E a mãe em casa não dava muita atenção para ela. Chegava às vezes bastante irritada, estressada lá, com várias circunstâncias, coisas dela. Mas a filha, certo dia, observou que na TV a mãe era muito simpática. Era apresentadora de TV. E aí um dia ela perguntou para a mãe dela: mãe, por que na TV a senhora se apresenta sorridente? E aí a mãe disse para ela: olha, na TV eu sou paga para sorrir. E aí a menina de 8 anos perguntou: quanto é que a senhora quer para sorrir aqui em casa também? E aí Joana de Ângeles vai trazer essa pérola, dizendo para nós o seguinte: a vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional, de realização total, e não um reduto onde se vão descarregar o mau humor e as tensões do cotidiano. Então a menina queria essa experiência, né, de uma mãe sorridente, provavelmente muito gentil, muito simpática, que ela só via na tela da TV. E em casa podia ser um pai, né? Podia ser um apresentador de TV, que em casa não dá conta às vezes de fazer um filtro e descarrega as suas tensões e seu mau humor. E a Joana nos chama a atenção, puxa a nossa orelha, dizendo que o nosso reduto doméstico, nosso lar, vejam, né? Ela fala que não é este lugar onde a gente se trata de qualquer jeito. Deve ser um lugar de segurança emocional. Segurança emocional. Não um lugar onde a gente fica tenso, onde as pessoas não sabem se comunicar conosco e falam de qualquer jeito. Mas infelizmente, né, nós vamos encontrar isso. Ou não. Alguns lares talvez não, né? E a gente não precisa generalizar. Mas são raros esses lares, onde a gente faz um filtro, a gente consegue passar pela porta da nossa casa, pelo portão, e deixar certos aborrecimentos, frustrações, tensões do nosso trabalho ou de outros lugares por onde a gente transitou, não é? Conviveu, para preservar a nossa família. Às vezes a gente chega e joga tudo ali. Isso é pesado para uma criança. Isso é pesado para uma criança. Então, às vezes, quando nós estamos no trato só com adultos, o outro consegue manejar de uma maneira, talvez, mais resiliente, vamos dizer assim. O que também, né, o adulto também não merece. Mas a criança a gente tem que ter muito cuidado. Quando nós temos crianças, jovens, a gente precisa refinar aí o nosso trato, não é? Porque nós estamos ensinando aquela pessoa como é que se vive dentro de casa, como é que se trata os nossos parentes, os nossos familiares. E a tendência de repetição, ela é muito grande, porque sem perceber, nós estamos reproduzindo o que nós aprendemos na nossa infância, na casa onde nós somos criados. E muitas vezes, não é, a gente até criticou em algum determinado momento, né? E não gostava naturalmente de ser tratado daquela maneira, mas a vida vai e vem e a gente está fazendo igual. Então nós precisamos fazer essa análise crítica que Joana de Ângeles nos propõe, não é? Somos em casa o que também somos no trabalho. Às vezes nós somos muito queridos no trabalho, né? Mas isso não comparece em casa, para pensar. E aí, então, nós vamos observar, quero trazer aqui uma reflexão, porque por trás de todo comportamento ou fala, existe uma necessidade escondida. É isso que eu gostaria que a gente pudesse pensar.
Então, o que será que essa menina estava sinalizando para a mãe quando propõe, né? Porque as crianças têm soluções assim muito mágicas, muito ingênuas, mas muito interessantes. Elas querem resolver o problema, né? Ela disse, bom, se ela paga para, eu posso pagar. Ou posso fazer um movimento para pagar, mas eu quero ter a experiência dessa mãe. Então, existe aí um princípio básico da comunicação não violenta, CNV significa comunicação não violenta, que é o que a gente está trazendo aqui para reflexão nesse momento. E este é o princípio. Por trás de todo comportamento ou fala, existe uma necessidade escondida e a gente precisa checar qual é a necessidade escondida das pessoas que estão, às vezes, interagindo conosco. O que será que essa criança, essa menina de 8 anos estava sinalizando para essa mãe? Quando ela propõe, então, pagar a mãe para sorrir. O que vocês imaginam? Quem tem aí uma ideia? O que estava faltando para essa menina? Atenção. Atenção. O que mais que vocês acham? Carinho. Se a mãe conseguiu entender, não se ofendeu, ela virou a chave, né? Senão, põe a menina de castigo. Se o pai entendeu, a mesma coisa. Então a gente trouxe aqui uma lista de algumas necessidades, não da menina, talvez a gente encontre aqui sim, que são suposições, mas algumas necessidades que nós temos e que às vezes a gente manifesta de um jeito meio torto, de um jeito que não fica claro, porque às vezes a gente quer atenção, mas reclama, não é? Às vezes a gente quer colaboração, mas critica, ao invés de pedir exatamente aquilo que quer. A menina talvez estivesse precisando realmente de mais presença da mãe, de mais conexão, de carinho, de gentileza, daquela simpatia que ela via lá na TV. Queria aquela experiência também. Cuidado, respeito, segurança. E nós também, nas nossas relações, vamos manifestando, comunicamos que queremos isso. Só que nem sempre a gente faz um pedido. Você pode ficar comigo hoje à tarde para a gente tomar um café? A gente às vezes reclama, mas também sai toda hora, não fica nem uma tarde em casa, não é? E eu estou querendo dizer que eu gostaria de desfrutar mais da presença da pessoa. Já vai sair, não tem assim umas histórias? Vocês nunca ouviram essa frase? Já vai sair, não para em casa, não é? O que ela está sinalizando, a pessoa que faz essa reclamação? Que ela quer presença, né? Que ela quer, talvez, até ajuda para alguma tarefa ali. E o outro nunca está em casa para auxiliar. Então, a gente precisa observar que é uma tendência nossa, uma crítica, uma queixa, uma reclamação, ao invés de a gente pedir, você pode me ajudar? Quem sabe esse fim de semana a gente passeia, em vez de ficar faxinando em casa? Faz uma comunicação clara dizendo aquilo que precisa, aquilo de que tem necessidade. E a gente precisa também ajustar o nosso ouvido para fazer esse filtro. Essa pessoa está querendo me dizer o que será com isso. Fazer essa checagem. Então o ouvido é importante. Eu preciso aprender a ouvir. Comunicação não é só sobre falar, sobre colocar para o outro uma mensagem, seja ela escrita, sinalizada ou verbalizada. Também é sobre ouvir. E aí nós temos um outro livro da coleção Fonte Viva que se chama Palavras de Vida Eterna. Neste livro, Emmanuel tem, então lá no capítulo 52, uma mensagem que se chama Palavra Falada. Mas o recorte que eu trouxe aqui não é sobre a língua e a boca, é sobre o ouvido. Porque ele diz assim: se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves.
porque, ou porquanto, segundo ouvimos, a nossa frase vai semear bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Então ele está fazendo um convite, uma sugestão para que a gente ajuste os nossos ouvidos. Faz sentido isso para vocês? Sim. Porque às vezes a gente não ouve para compreender. A gente ouve para se defender e rebater, não é assim? Não está fazendo esse movimento de qual será a necessidade que a pessoa está me dizendo com isso. Eu estou ouvindo para rebater, para contra-argumentar, muitas vezes para vencer esse argumento, né? Para chegar ali e acabar com o assunto com o meu argumento. Sim ou não? Sim. Viajei muito agora? Não, né? Senão o Emmanuel não estaria nos dizendo que se a gente não ajusta o ouvido, a gente vai responder. E a nossa resposta poderá promover paz ou discórdia. E algo que às vezes a gente faz, que a gente precisa pensar se faz. Se faz, parar de fazer. Nem precisa me falar porque eu já sei. Vocês já ouviram essa expressão às vezes? Nem precisa falar porque eu já sei o que você vai dizer. Às vezes a gente tem essa, olha que loucura. Interrompe o outro, olha, nem precisa me dizer porque eu já sei. Como assim? Como assim? É? Por isso ele diz, ouve para compreender, não para rebater. Ouve. Ainda que a pessoa diga algo que ela falou de manhã, meia hora antes, ela tem o direito de poder se expressar. E a gente recebe aquilo e consegue conduzir de uma maneira que fique fluida a nossa comunicação. E aí a gente precisa desligar um botão. Às vezes o nosso botãozinho está ligado no modo ataque ou no modo defesa. Eu ouço para atacar ou para me defender. E às vezes, quando nós estamos diante de pessoas manipuladoras, que eu sei que não é o caso de vocês, aqui, nem dos nossos queridos que estão assistindo no canal, às vezes a gente pode estar diante de pessoas manipuladoras que vão inverter a história de um jeito que a coisa complica muito. E aí nós nos apartamos, criamos um abismo, porque é uma distorção tão grande da história que a gente corre risco às vezes de desistir da convivência com aquela pessoa. Porque cansa aquilo que você fala ser distorcido ou às vezes usado contra você. Não é? Porque a gente também vai encontrar por aí pessoas bastante ou extremamente manipuladoras. Então a nossa comunicação precisa ter este cuidado da gente desligar esse modo ataque, esse modo defesa e ligar a empatia. Um dos pilares da comunicação não violenta que a gente está comentando aqui, muito superficialmente, é a empatia. É a empatia, é a autenticidade e é a compaixão. Veja como está totalmente alinhada com aquilo que a gente vem aprendendo dentro da doutrina espírita. A importância de nós sermos verdadeiramente quem nós somos, mas com refinamento, polindo, filtrando, para que a gente não fira ninguém. Porque a autenticidade é a gente se sentir confortável, gostar de ser quem a gente é. Mas não é sair por aí, né? Não é sincericídio, como dizem as pessoas. Eu digo o que quero porque eu sou autêntica. Porque tem que ter empatia junto. Como é que isso vai chegar no outro? E compaixão, que é não atacar.
nem ficar se defendendo, mas tentando ouvir aquilo que o outro está querendo nos trazer. Mas vamos adiante, porque tem um exemplo bem prático aqui do que pode ser no dia a dia uma conversa onde nós somos assertivos e uma conversa onde nós não somos assertivos. Porque a gente não deve iniciar uma conversa com julgamento, com interpretação e generalização. A gente deve iniciar uma conversa trazendo um fato muito específico, uma observação, algo concreto que aconteceu. E aqui tem um exemplo que eu vou ler para que os nossos internautas possam ficar com esse exercício de uma conversa assertiva. Então pode acontecer, às vezes, de nós estarmos na nossa casa, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas eu tenho quase certeza que sim, né? Que a gente sempre diz um nunca ou sempre, não é? E aqui o exemplo é isso. Você não colabora, isso já é uma interpretação e um julgamento. Nunca arruma a sua cama. Generalização, né? Será que nunca se aplica? A gente usa nunca com uma banalização. Nunca colabora, nunca arruma cama, sempre se atrasa, sempre derruba as coisas, não é? Então, nunca e sempre a gente usa indiscriminadamente, não é? E aqui a regrinha de ouro é essa: a gente precisa iniciar uma conversa com um fato específico. Fazendo sentido isso para vocês? Ou não? Nunca tinham parado para pensar que isso distancia os corações. Porque teve um dia que a pessoa arrumou a cama. Teve um dia em que ela não derrubou alguma coisa. Teve um dia que ela colaborou com alguma tarefa. E a gente generaliza. E aqui a gente deve então trocar. Esse você não colabora, nunca arruma a sua cama, mas podia ser nunca arruma a sua mesa de trabalho, nunca arruma o seu local de trabalho, nunca arruma o seu quarto, a sua cozinha, enfim, não é? A gente pode trocar por um fato específico, uma observação de algo que eu vi, que eu presenciei, que é real. Eu percebi que hoje você não arrumou a cama. O que aconteceu? Qual dessas frases soa melhor para vocês? A primeira ou a segunda? A segunda? Qual distancia? A primeira distancia. Arruma confusão, né? Ou a pessoa vai marcar para frente, porque ela diz assim, ó, você nunca fez. Ela está cortando, ela está botando lá embaixo mesmo. Como se não existisse. Destruindo, né? Qualquer possibilidade de comunicação, às vezes. A chance que esse primeiro tem de sair batendo a porta é grande, não é? A chance que tem de no outro dia não arrumar, né, só de vingancinha, também é grande. Porque o ser humano é isso, né? A gente está em processo de evolução. Então, de vez em quando, a gente tem umas ideias de vingancinha. Eu digo, agora eu não vou fazer. Ah, você quer que eu faça agora? Pois eu só vou fazer amanhã. Não é assim? Conhecem alguém assim ou não, gente? Só eu que conheço pessoas assim? Será que a gente nunca fez isso? É? Agora mesmo que eu não vou lavar a louça. Vou deixar para amanhã. Quer fazer se não for com dinheiro. Não é? Então a gente tem que pensar que essas frases, elas vão na contramão do que o nosso Mestre Jesus nos disse. E que João anotou lá no capítulo 13, no versículo 33. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. E quem muito se ama não fica na vingancinha. Não dá o troco. Não dificulta. Não fala para distanciar. Fala para aproximar.
Fazendo sentido isso para vocês? Eu vou passar aqui para a gente não se alongar. Já quero passar por uma passagem. Passar por uma passagem é ótimo, né? Vamos para essa passagem de Jesus, muito bacana. Eu não vou contar toda ela, só vou deixar como dica, para que quem tem gosto pela leitura dos evangelhos possa buscar o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, onde Marcos narra a história do cego de Jericó, ou o cego Bartimeu. E aqui tem uma imagem que é uma representação de Jesus fazendo uma cura, não é? Curando este cego. E só que Jesus pergunta o que ele queria. O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia da intenção de Bartimeu de voltar a enxergar? Provavelmente sim. Não é? Mas ele se aproxima e pergunta: o que queres que eu te faça? Numa lição muito preciosa para todos nós. O que ele está querendo nos dizer com isso? O que será que nessa passagem em que Bartimeu grita, o que mesmo que Bartimeu gritava? Quem é que vai lembrar? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E ele gritava, porque ele queria ser ouvido. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A gente precisa aprender a perguntar. E comunicação envolve checar e dar a oportunidade do outro se expressar assertivamente. A gente não pode supor que sabe o que o outro precisa. Nós precisamos perguntar. Então Jesus não ficou supondo, mesmo sabendo, porque ele sabia que o Bartimeu queria voltar a ver, porque foi isso que ele disse: que eu volte a ver. Ele perguntou: o que você quer que eu faça por você? E a gente também deve adquirir esse hábito. Como é que eu posso te ajudar? O que queres que eu te faça? Você precisa de ajuda? Nós muitas vezes não perguntamos. E chegamos trazendo uma ajuda, às vezes constrangendo a pessoa. Não é? Já aconteceu isso com vocês? É? Já aconteceu? É? De adivinharem que a gente precisa de alguma coisa quando a gente não sinalizou que precisa. E aí você fica com aquele negócio, não é? Com aquela saia justa. Com aquela saia justa. Porque às vezes, né, a pessoa tem uma outra necessidade e nós não fizemos como Jesus recomendou. A assertividade, a empatia. Então, de novo, vou trazer para a gente encerrar uma reflexão de Jesus, que está em Mateus 7,12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Uma lição de ouro, como diz na atualidade, dica de milhões, não é? Dica de milhões. Então, eu preciso observar como é que eu quero que façam comigo. Respeitem meu livre-arbítrio,
Respeite a minha individualidade, falem com jeito. Se é isso que eu quero, é isso que eu ofereço. Se eu ofereço gritos, quando o outro vier gritando, vai ficar difícil. Não tenho como pedir, olha, não grite comigo. Porque o outro vai dizer, mas você grita. Não me desrespeite, mas você me desrespeita. Então Jesus colocou aqui uma regra de ouro. O que você quer que façam com você, faça você também. Porque é a lei. É a lei de amor. É a lei de amor. Que existe aqui no planeta Terra e em todos os planetas, em todas as casas, em todas as moradas do nosso Pai. Eu agradeço a oportunidade dessa sexta-feira de estar aqui com vocês, agradeço também a atenção dos internautas e espero que essas reflexões façam eco aí nos seus corações e nas suas consciências. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.